só, o sonho de muitos casais é formar uma família, ter filhos. Mas você sabia que as estatísticas mundiais a respeito da infertilidade mostram que mais ou menos 15% desses casais apresentam algum tipo de problema que pode levar a um diagnóstico de infertilidade? Durante muito tempo, esses problemas na concepção eram relacionados às mulheres, mas recentemente passaram a fazer parte do universo masculino. Talvez esta seja uma das explicações para a desinformação ou até para o preconceito sobre a infertilidade masculina entre a população. Mas aqui no Ver Mais isso não existe, vamos sim levar informação sobre esse assunto. E por isso que recebemos o urologista Rafael aqui nos nossos estúdios. Boa tarde, bem-vindo. Olá, boa tarde. Tem realmente esse tabu ainda na questão da infertilidade masculina? É comum, assim, tá melhorando ou, né, como é que tá a situação, assim? Existe. Na verdade, acho que tudo que é com relação à saúde do homem... Ainda é um pouco difícil, às vezes, né? É bem difícil, mas vem melhorado, né? Os homens estão se conscientizando da importância de procurar um médico, assim como as mulheres, para poderem fazer os seus check-ups, né? E um dos problemas masculinos, por exemplo, é com relação à fertilidade, que é importante ter a definição do quadro, que infertilidade é quando um casal tenta engravidar num período de 1 ano, sem uso de preservativo, sem anticoncepcional, com ejaculação vaginal e não tem sucesso nisso. E o que é muito comum da gente ver é que as mulheres vão aos médicos, procuram um ginecologista, vão ver se está tudo bem, sempre achando que o problema é dela. E este é um grande engano, porque o que acontece? Quando a gente está nessas situações, 50% das causas são femininas e 50% são masculinas. Então, são muito próximas as chances. E a investigação masculina, ela é muito mais simples do que a feminina. Então, são 2 exames principais que a gente vai fazer a investigação. Um é o espermograma, para a gente avaliar, então, os espermatozoides, quantidade de espermatozoides e a motilidade, né? Os espermatozoides precisam se nadar em direção ao óvulo. E o exame principal da investigação básica seria uma ecografia dos testículos. Por quê? Para a gente poder ver se tem alguma doença ali que causa infertilidade. Neste caso, a varicocele, que são as veias que drenam o testículo e que podem ficar dilatadas, são a principal causa de infertilidade masculina. E a causa dessa doença? Como é que... A varicocele, ela é uma alteração anatômica principal, né? Tem algumas... Até hoje não foi tido um ponto definitivo da causa da varicocele. Então, tem algumas teorias que tentam explicar a sua causa. A que é mais aceita ainda hoje é de uma questão anatômica, em que as veias que drenam o testículo desembocam do lado esquerdo na veia renal e do lado direito na veia cava. Então, por isso ela acaba sendo mais comum do lado esquerdo, mas ela pode ter dos 2 lados. E o que essa alteração provoca? Essa varicocele, então essas veias dilatadas, alteram a temperatura do testículo, que nós homens não conseguimos perceber, não é possível identificar isso. E essas veias dilatadas podem dar 2 sintomas principais. Um que é a dor testicular, que muitos homens às vezes reclamam de dor intermitente. Dependendo o que faz, incomoda, depois um tempo passa, isso melhora. E depois volta a incomodar e melhora. E a outra causa da varicocele é a infertilidade. Por alterar a produção do espermatozoide. Então, essa temperatura alterada do testículo vai fazer com que haja alteração na produção do espermatozoide. E nessa questão, então, fica, né, como é mais simples, então um casal que naquela situação de 1 ano, com toda, né, sem o uso de aquele quadro ali, não conseguiu, o mais fácil é o homem fazer, então, o exame já que é mais fácil, né? Na verdade, assim, a gente não vai dizer que... Não, a mulher também já vai procurando, mas já é mais rápido. Porque a mulher, em geral, né? já vai procurando. Já vai antecipando. O que acontece, na verdade, é que às vezes a mulher acaba fazendo uma investigação mais aprofundada e esquece de uma coisa simples, que é o homem, para ver como é que tá. Porque às vezes muitos homens, então tem uma alteração do espermograma bem importante, quer dizer, não tem uma quantidade boa de espermatozoides, então que teria que resolver o problema dele
para depois sim ver se a mulher também tem alguma questão que dificulte. E nesse caso, né, da infertilidade, é alguma questão reversível? Tem como aumentar a produção? Tem como fazer isso? Perfeito, é possível, isso é viável. O que nós precisamos entender é que não tem uma causa específica e única para a infertilidade masculina. Hábitos até pode ser alguma? Pode. Também? Nós temos que ver, por exemplo, a questão hormonal, testosterona. Testosterona é o principal hormônio masculino, é produzido pelo testículo e ele vai auxiliar na maturação e na produção de espermatozoides. Então, o que acontece? Às vezes a pessoa com diabetes mal controlado pode alterar a produção de testosterona. Aquele paciente mais obeso, em que a gordura abdominal transforma a testosterona em estrogênio, vai diminuir a produção de testosterona e vai afetar a fertilidade. Então, esses hábitos de vida, essas doenças que são comuns à obesidade, ela está envolvida sim na infertilidade masculina. E depois que diagnosticado, digamos assim, existe alguma situação que ela é reversível? Perfeito. Então, como eu falei, a principal causa de infertilidade masculina é a varicocele. Então, essas veias dilatadas devem ser corrigidas. Hoje em dia, o principal tratamento para isso é por meio de cirurgia. Ainda muitos colegas fazem uma cirurgia com uma incisão maior, uma incisão alongada, e houve uma evolução da técnica e hoje em dia a gente faz com uma pequena incisão. E com o auxílio do microscópio, que aumenta a imagem até 20 vezes, a gente vai conseguir ligar o maior número de vasos dilatados e vamos preservar estruturas importantes que passam ali no cordãozinho onde passam essas veias. Porque é nesse mesmo cordãozinho que é o folículo espermático que passa também o ducto deferente, que é o canalzinho que leva o espermatozoide. Então tem que ter cuidado para não ligar esse canalzinho. É uma solução, assim, digamos, não é tão complexa, né, em termos de recuperação ou coisa assim? Não, perfeito. Claro que Quando a gente faz com uma incisão, uma pequena incisão, eu costumo dizer aos pacientes, a gente faz a cirurgia de manhã, no final da tarde ele vai para casa. Dependendo do tipo de esforço, 7 dias de afastamento, se fizer muito esforço, até 15 dias. Mas diferente do que era feito antes, que era uma incisão maior, em que a pessoa tem que ficar até, às vezes, 45, 60 dias afastado, que é como se fosse uma hérnia inguinal. Sim, nossa. Né? E no caso ali da questão hormonal, existe também alguma coisa que reverte essa... Sem dúvida nenhuma. quadro? Por exemplo, um paciente diabético, um controle adequado do diabetes já vai ajudar. Esse paciente que é obeso, um controle do peso, então, controlando os hábitos alimentares, fazendo mais atividade física, com ele conseguindo emagrecer, isso, por si só, já tende a haver uma melhora da qualidade e da quantidade dos espermatozoides. Claro que, como eu falei, tem outros fatores também que nós vamos precisar agir. Por exemplo, tem a cachumba, é uma causa de infertilidade, principalmente não todos os pacientes com cachumba, mas aqueles em que a cachumba desceu lá do pescoço e foi para o testículo levando a morquite. Causa. Pacientes em que o testículo não desceu para a bolsa, que é a criptorquidia. Por isso é importante lá quando o homem nasce, o bebezinho, o pediatra vai lá e vai palpar as bolinhas para ver se os testículos estão lá na bolsa. Porque o testículo... Já pensando em algum caso, né? Sim, porque a criptorquidia, por exemplo, é causa de tumor de testículo e também causa de infertilidade. Nossa, olha só. Então, nós temos que são uma abordagem ampla. Mas sempre procurar, né? Então, essa é a... Sem dúvida, e tem possibilidade de tratamento. Isso é o mais importante. Obrigada, doutor, pelas informações. Sempre bem-vindo aqui ao Ver Mais. Obrigado. Boa tarde.